Queria começar saudando o coletivo Tudo Numa Coisa Só, né, em nome da Amanda. Acho que essa iniciativa é uma iniciativa muito importante, né, para trazer debates não só sobre esse tema, mas outros debates que são fundamentais para a nossa democracia, né, como a questão da segurança pública, enfim, diversos outros temas para a praça, né, para as ruas, para que esse debate não fique restrito, né, a determinados locais, mas que se torne um debate cada vez mais público. Então, queria saudar, falar que é uma iniciativa linda e dizer que é muito bom estar na mesa aqui com companheiros de sempre, né, Tobias, Ivanir, né, de tantas lutas aí, Ismael também, que eu conheci agora. Esse debate da intolerância, da diversidade religiosa, é um debate fundamental para a democracia. E antes de me apresentar e contar um pouco da minha história, eu não podia começar de uma forma diferente, parece que foi combinado, né, esse debate ser no dia de hoje. E amanhã, né, a gente já tem a caminhada em defesa da liberdade religiosa, que já está marcada também há um tempo, parece que foi combinada também com tudo isso que está acontecendo. Mas fazer o debate no dia de hoje sobre diversidade, especialmente sobre diversidade religiosa, depois de tudo que aconteceu, de tudo que a gente acompanhou nos últimos dias, é muito simbólico, né? E eu aqui como judeu, né, como pertencente a um povo que, enfim, já tem na sua história, né, no seu DNA, marcado por perseguições, por discriminação, né, e até por um extermínio durante a Segunda Guerra Mundial, em que mais de 6 milhões de judeus foram exterminados. Eu não poderia deixar de começar prestando toda a minha solidariedade, enfim, o meu apoio e a minha indignação, né, tudo que vem acontecendo nos últimos dias, né, nos terreiros. Para vocês terem uma ideia, foram mais de 30 casos, né, de intolerância religiosa nos últimos meses. Né, porque senão as pessoas acham que é uma exceção, né, o que aconteceu agora nos terreiros é uma exceção. Né, não, né, o Ivanir está aqui do meu lado e no ano passado foi divulgado, né, não sei se tem um relatório atualizado, mas mais de 70% dos casos de intolerância religiosa são contra os adeptos de religião de matriz africana. Né? E a gente precisa refletir um pouco sobre isso. Né? Na verdade, a gente precisa refletir muito sobre isso. Que tipo de intolerância é essa? Né? Que ligação isso tem com o racismo religioso? Né? Então, eu não podia deixar de começar a minha fala prestando a minha solidariedade, prestando o meu apoio. No final, eu vou falar sobre ações concretas, né, que a gente... enfim, que eu estou vendo surgirem por aí. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma ação concreta também. Né? Hoje aconteceram outras ações, amanhã terão outras ações, enfim. É importante a gente debater sobre esse tema, mas é importante a gente agir também. Né? É importante que a gente saia um pouco do discurso, do Facebook e vá para a prática. O que a gente pode fazer para evitar, né, com que novos casos de intolerância religiosa contra as religiões de matriz africana, mas contra todas as religiões, não aconteçam? Né? O que a gente pode efetivamente fazer? O que cada um de nós pode efetivamente fazer para que isso não se repita? Né? Então, enfim, eu queria começar com esse ponto. A Amanda já me apresentou, né? Meu nome é Guilherme, eu sou um jovem, né, de 27 anos, membro da comunidade judaica do Rio. Estudei durante toda a minha vida numa escola judaica, no Eliezer. Frequentei o Abonim Dror, que é um movimento juvenil da comunidade judaica também. E, enfim, então tem uma raiz judaica muito forte e sigo o judaísmo cultural humanista, né? Que é um judaísmo que não necessariamente, e é importante quando a gente fala de diversidade também, a gente deixa claro que não existe um único judaísmo, né? A gente conversando, né, sobre a bancada evangélica de Brasília, né, é fundamental que as pessoas saibam que não necessariamente aquela bancada evangélica representa todos os evangélicos, né? Não representam muitos. Enfim, não existe um tipo de judaísmo só, né? E o meu judaísmo é um judaísmo que não necessariamente está ligado apenas à religião. Né? O meu judaísmo está ligado ao povo judeu. O meu judaísmo está ligado à cultura judaica, à tradição judaica. Então isso é muito importante para mim. Enfim, eu comecei falando dos casos de intolerância religiosa mais recentes e, sem dúvida nenhuma, é importante deixar bem evidente aqui que hoje os que mais sofrem com a intolerância religiosa são os adeptos das religiões de matriz africana, tá?
E toda a nossa luta tem que ser nesse sentido, né? Tem que estar claro para todo mundo isso, né? Todo mundo que luta pela diversidade religiosa tem que entender que essa é uma luta prioritária, né? Que a gente tem que entender o momento que a gente vive e essa é uma luta prioritária, né? Já passou do momento de todo mundo se unir em torno dessa luta tão importante. Mas a gente vive num momento muito polarizado em que os extremismos estão ganhando cada vez mais espaço, né? Essa é uma realidade também que a gente acompanha aí mais na política e, enfim, acompanha no dia a dia, né? Nesse ano teve na verdade não foi apenas né, mas um caso chamou mais a nossa atenção da comunidade judaica, que foi uma suástica, né, que apareceu num clube em Copacabana, né? Enfim, isso não foi a primeira vez, infelizmente eu não acredito que vai ser a última, né? Também uma suástica apareceu, se não me engano, na UFRJ, ali no IFIX, né? Isso mostra que a intolerância é contra todas as religiões, né? Isso mostra que a intolerância, para além de todas as religiões, é contra todo grupo que a gente enxerga algum tipo de diferença, né? O Ismael falou bastante sobre isso, né? Uma pessoa que eu não quero nem citar o nome aqui, depois vocês pesquisem se vocês quiserem, disse recentemente que as minorias elas têm que se adequar às maiorias, né? Ou desaparecer, né? Enfim, esse discurso ganha cada vez mais força na sociedade que a gente vive, né? É um discurso que dialoga muito com o fascismo, né? Eu, como judeu e como minoria, não posso aceitar esse tipo de coisa, né? Como eu não posso aceitar um caso de intolerância e violência contra as religiões de matriz africana, não posso aceitar um tipo de discurso como esse, né? Como assim as minorias têm que se adequar às maiorias ou desaparecer, né? A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Então, enfim, quando a gente fala sobre diversidade, e aí para citar também uma referência bastante judaica, e que eu me identifico muito, que é o escritor judeu israelense chamado Amos Oz. Ele escreveu o último livro dele, que eu terminei de ler recentemente, Mais de uma Luz, indico também para todo mundo, um livro muito bom. E no primeiro capítulo ele fala... Não faz parte. Faz parte. O bom de debater na praça é isso, né? Esses imprevistos. Mas, enfim, ele fala... O primeiro capítulo do livro, a primeira parte do livro, ele relembra alguns livros que ele já escreveu e ele fala sobre a luta contra o fanatismo, né? Ele fala da importância da diversidade e da luta contra o fanatismo. E eu separei aqui uma citação dele, que é bastante simbólica, ainda mais no atual momento que a gente vive no Brasil como um todo e no mundo, não só no Brasil, que é a seguinte: há quem fique repetindo dia e noite que nossa força está em nossa união. Sim, nossa força reside em estarmos unidos em nosso direito de sermos diferentes uns dos outros. A diferença não é um mal passageiro, ela é uma fonte do bem. Somos diferentes uns dos outros, não porque alguns de nós ainda não enxergam a luz, mas porque o que existe no mundo são luzes, e não uma só luz, né? O livro dele se chama Mais de uma Luz, né? Então é referência a essa parte que é muito simbólica, né? Fala muito sobre diversidade, fala muito sobre o respeito e o entendimento que o diferente não necessariamente é nosso inimigo, né? O Ismael falou sobre as diferentes perspectivas, né? A importância das diferentes perspectivas na construção de novas verdades. Não existe apenas uma verdade, existem muitas verdades, existem muitas perspectivas e é fundamental que a gente construa isso junto. Enfim, uma coisa que eu gosto muito de falar também, eu falei sobre a bancada religiosa, mas reforçar esse ponto, que é o ponto da disputa de narrativa. Assim, eu fico muito, na verdade eu converso com muitos evangélicos que se incomodam muito, né, com a representatividade que se tem em Brasília, que é da bancada evangélica, que é uma bancada muito conservadora. Mas é fundamental que, nesse momento, né, os evangélicos... eu sei que é difícil, né, porque o poder da mídia é difícil, muitas vezes, disputar com o poder da mídia, enfim, com outros poderes, mas os evangélicos têm que chegar lá e falar: isso não me representa, né? Isso não me representa. Como dentro do meu segmento, né, da comunidade judaica,
quando acontecem coisas que eu julgo absurdas, eu sou o primeiro a ir lá e falar, isso não me representa, né? Isso não me representa. Então é fundamental que essa disputa aconteça dentro da própria comunidade, né? Dentro da própria religião. Então essa eu acho que é a primeira disputa, né? Que a gente tem que fazer para depois a gente ampliar e fazer um diálogo interreligioso como a gente está fazendo aqui. Enfim, não são poucos casos, né? Dentro da comunidade judaica, e eu tenho certeza, pelo que eu converso com todo mundo, dentro das outras comunidades também é normal, né? A diferença é normal, mas a gente tem que muitas vezes sim expor ela quando a gente ao máximo, de novo, né? Vamos citar Amos Oz, né? A diferença é boa, né? A diferença é boa. A gente não tem que o tempo inteiro mostrar para todo mundo que a gente está unido, sim, a gente está unido, mas que a gente é igual, né? Nós dentro da comunidade judaica, dentro da religião judaica, não somos todos iguais. E que bom, eu acharia um saco, né? Todo mundo ali ser igual, todo mundo ficar balançando a cabeça e concordando, não. Eu quero debater com quem é diferente de mim, né? Mas eu quero debater com quem me respeite. Eu acho que um ponto que é consensual também entre todos nós, que é o que a gente luta, é por respeito, né? Não é só por tolerância religiosa. Eu não quero que o outro me tolere, né? Eu quero que o outro me respeite, né? Eu acho que é um passo além da tolerância religiosa. Eu respeito, né? Eu respeito pelo diferente, eu respeito por essa outra perspectiva que a gente falou tanto. Mas como eu prometia, trazer ações concretas, né? Porque é uma coisa que me incomoda muito também em todos os debates, no debate da liberdade religiosa, enfim, não é diferente, é que falta muitas vezes ações concretas, né? A gente fala muito, a gente faz muitos discursos, a gente hoje escreve muito no Facebook, né? Mas, e aí? O que a gente vai fazer na prática para que, de novo, isso não aconteça mais? Né? No ano passado eu participei de alguns debates também sobre a questão do Estado laico, que dialoga muito também com o que a gente tá vivendo, com essa pauta da liberdade religiosa, né? E eu questionava as pessoas, né, se a gente vive efetivamente num Estado laico, né? Quando eu perguntava isso, eu falava, a gente vive num Estado laico, não vive? Aí ficava um silêncio, né? As cabeças começavam a balançar assim, não, porque na teoria, na Constituição, a gente vive num Estado laico, mas a gente sabe que na prática não é bem assim, né? A gente tem inúmeros exemplos que na prática as coisas não são dessa forma. E na minha concepção, é só o Estado laico, que pode garantir a liberdade religiosa, né? A liberdade de todas as crenças, inclusive a liberdade da não crença, né? Só o Estado laico que pode garantir isso. E, infelizmente, a gente se afasta cada vez mais desse conceito, principalmente dessa prática de Estado laico, né? E esse discurso, de novo, né, que as minorias têm que se adequar às maiorias, né? Nesse mesmo discurso, inclusive, né, esse indivíduo aí falou, nós somos um país cristão, e aí todas as minorias têm que... Que absurdo, né? Os cristãos têm que ir lá e se posicionar e falar, esse cara não nos representa, né? Esse discurso não nos representa. Enfim, o tempo está terminando. Ações concretas, né? Hoje teve uma reunião no terreiro da Mãe Beata de Iemanjá, né? Que foi uma reunião bastante representativa. Eu vi agora antes de entrar aqui no debate, uma reunião cheia, né? Uma reunião em que participaram diversos setores religiosos, não só as religiões de matriz africana, e uma reunião que discutiu muito os últimos acontecimentos, esses atos perversos, atos de barbárie que aconteceram nos terreiros. Enfim, com certeza de lá saíram muitos encaminhamentos. Um outro passo que a gente vem fazendo é esse encontro aqui, né? Esse encontro, sem dúvida nenhuma, é fundamental para que a gente possa ampliar o debate, né? Para que a gente possa trazer o debate para a rua, né? Para as pessoas que estão passando poderem também escutar e entender, né, que muitos terreiros estão sendo invadidos e depredados, né? Assim, é muito sério isso, é uma questão de sobrevivência, né? Ultrapassa uma questão só de ideologia, de crença, uma questão de sobrevivência. Enfim, então esse debate é um debate muito importante. Vai ter a caminhada amanhã, né? A caminhada em defesa da liberdade religiosa é a 10ª caminhada, vai sair às 13 horas, né, Ivanir? 13 horas, do posto 6, lá em Copacabana. Então todo mundo que puder estar presente, ou que puder divulgar, vai ser uma caminhada muito importante, em especial no momento que a gente está vivendo. Sempre é uma caminhada muito importante, mas hoje em especial no momento que a gente está vivendo. E por fim, eu atualmente trabalho no mandato de um deputado, o deputado Jean Willis, e a gente começou a pensar o que a gente poderia fazer também a nível institucional, né? Porque, enfim, todas as ações de rua são muito importantes, mas as ações institucionais também são importantes, né? E a gente
a gente pensou em algumas ações e eu queria falar a principal delas para vocês tomem conhecimento também. Então, a gente vai, amanhã, na segunda-feira, protocolar um ofício, né, para todos os órgãos possíveis, né, Prefeitura, Secretaria de Direitos Humanos, Segurança Pública, Governo, Polícia Civil e por aí vai, exigindo, número 1, providências imediatas para garantir a segurança desses espaços que estão sendo atacados. Número 2, providências imediatas para a reparação dos danos causados. Número 3, a gente vai exigir explicações sobre o que está sendo feito para identificar e, de alguma forma, punir esses agressores. E número 4, exigir que o poder público ofereça uma segurança constante para que o povo de Santo possa exercer a sua fé com liberdade e tranquilidade. Então, isso é fundamental para a gente. Eu queria também falar isso, enfim, e deixar também a gente à disposição, não só o mandato de João Willis, mas todo mundo aqui, para que a gente possa continuar fazendo esse debate, mas mais do que isso, pensar em como a gente pode efetivamente evitar que novos casos de intolerância religiosa contra todas as religiões possam seguir. Então se lembre que sempre só depende da gente. Então se movimente e tente novamente. Chegue e ajude, grude com a juventude pra fazer algo maior. Tome uma atitude, educação, arte e saúde, a gente pode ser melhor. Se for tudo numa coisa só.